E aí, vamos pro replay barra sessão lavar roupa de hoje. O primeiro vídeo vai ser esse meu, vai ser analisando o meu replay barra um pouquinho de sessão lavar roupa. Tem muitos adendos e muitos rages, porque é a build de teste, é a build de super heavy. Então, houveram mais de umas situações onde eu fiz jogadas que fariam sentido se eu não estivesse jogando com a build de super heavy. Porque eu lembrava do extra deck, basicamente memória muscular de uma maneira, mas ele tava construído de outra maneira. É uma build muito grid e no grind game eu fui bastante punido por isso. A colocação que eu falei que eu ia tentar botar no início do vídeo é após as 3 vitórias seguidas que a gente conseguiu, eu tô aqui empatado em segundo lugar com a galera com 9 pontos, mas nos critérios de desempate eu tô em quinto. Nosso amigo Breno está em 14º com 6 pontos e Rasga está em 11º com 7. Iremos jogar contra o Guto, que está em 16º aqui, com 1 pontinho. E vamos ao replay. O Guto tava jogando de Marincess. A gente perdeu no dado. Perdeu no RPS, né? Não foi a melhor das mãos. Calma que tá sem guia. Não foi a melhor das mãos. Eu prefiro o DB com o sonzinho, então. Perdão, qualquer coisa. Porque isso aqui já conflita com a engine de Super Heavy. Mas, querendo ou não, isso aqui é bastante gás pra gente tentar jogar. Ele começou o turno dele. Ele começou dando os efeitos dele. Invocou a menina voltou. Pá, pá. Caramba, tá bem alto o som. Foi por isso que eu mutei. Buscou wave. Fez o combinho dele, né? Combinho normal de Marenses, que é a Argonaut. A gente sabe uma trap. E ele setou uma. Eu imaginei que era um Impermanence. Eu não sei o que é, então vou olhar mais depois. Era uma Crossout. Eu imaginei um Impermanence. Minha leitura era um Impermanence. Unlucky, esse draw. Então aqui a gente já tem que fazer uma decisão executiva de desistir da engine de Super Heavy. Eu deixei que eu sou revelando Regulus. Ele deixou passar. Vou até olhar aqui. Ele deixou passar. E aí, 7 segundos depois, ele pediu pra voltar. Eu deixei porque era a primeira vez. Mas eu avisei que, como é um torneio, nas próximas eu não ia mais deixar ele voltar. Porque eu já tava literalmente procurando no que eu tinha achado a menina, eu já ia invocar e destruir o que eu achava que era o Impermanence. E, enfim. Beleza. Dei normal do Razen. Efeito Razen pra buscar. Tomei a dive. Tomei a dive. A wave, desculpa. Tomei a wave. Razen negado. Aí tava pensando. Agora eu ia dar. Eu fui Leicester que eu sou e descobri que você só pode ativar. E ela nega a ativação. Então. Então eu podia ativar de novo. Então nós temos um. Basicamente como continuar jogando aí. Eu dou Razen revelando o Jalong. E aqui eu acho que foi um erro. Porque mudou a minha jogada. Porque eu só notei que a Stegosaur Activate depois. A jogada correta era da Stake. Revelando Regulus de novo. Invocava a menina. A menina destruía a coluna. O Jalong entraria depois. E eu teria como fazer o rank 4 que chegaria nos Zeus. Eu não podia bater, verdade, não tinha como chegar nos Zeus. E eles estão inafetados. Então não seria um Zeus muito bom. A Gusca também não vaga contra esse deck nem do Heller. É uma situação chata pra analisar aqui. Aí eu fiz o Link 1. Eu dei efeito pressionado no Grave. Eu tomei a segunda wave. E aí eu fui ler que essa carta não é um Once per turn. E que ele tinha a segunda na mão. Chato, né? Mas perdia pra a Impermanence que eu tinha lido também.
Eu decidi dar o coisa aqui, revelando, trazendo vários. E aqui eu fui pra Battle e eu descobri que eu tinha que atacar essa menina. Então eu já fui pra main 2. E aqui eu queria fazer uma Fênix, descartando o Benkai, destruindo o campo. Regulus entraria equipando o Benkei e eu teria tido um draw. Descobri que não tenho a Fênix. Acabei fazendo uma Little Knight passando. Ele tentou ir pra Battle, eu decidi só adicionar de volta o Razen e torcer pelo melhor. Ele limpou meu campo. Tomei os 2 danos. E agora estamos numa situação bem paia. Basicamente por eu não ter tido a Nightmare Phoenix. Queria ligar o resto da minha mão. E me dar um draw. Ele vai fazer a Marbled Rock. E vai dar o efeito da Coral pra pegar isto. A Coral pega a Wave de volta. E a Marbled Rock pega a Wave de volta. E agora eu vou ter que jogar contra 2 negates de novo. Aqui eu já desisti que são impermanents. Isso aqui pra mim era qualquer coisa que ele só não queria dar. Podia ser, sei lá, uma spell aleatória, com uma Silent Mining que ele não quis dar, sei lá. Mas aqui ainda tem jogo. Essa bike poderia ter vindo de turno passado e eu teria um Regulus em campo, talvez. A minha pedra não morria por ataque. Então eu teria tomado mais dano, mas provavelmente minhas coisas estariam vivas. Porque ele estaria protegido com a Fênix. E aí a Motorbike normal no Regulus faria uma Barone. Eu podia tentar dar o efeito da Barone pipocando aqui, ele negaria. Aí eu negaria com a Barone, ele negaria de novo. E aí beleza. E aí o Reis entraria gratuitamente e jogaria. Todo o meu deck dependia daquela desgraça daquela Nightmare Phoenix que não tá nessa lista. Dei normal do Reis em efeito. Ele deixou passar. Eu decido pegar um Borger. E aí dá Borger ao Razen. Isso aqui é a Motorbike do Super Heavy, não sei porque não tá carregando. Pego. Eu dei o Borger pra dar Burn. Ele negou, cara. Ele negou o Borger de todas as cartas. Ok. Eu só dei esse efeito da Burn porque eu ia usar o Borger pra fazer o Link 1 e entrar o Regulus. Eu dou o Regulus pra entrar. E aí eu decido ir pra Battle. Pra ver só se ele gastava alguma coisa, eu sei lá. Aí fui direto na main 2. Tomei o coisa, decido dar o Regulus pra pegar o Valius de volta pra mão. Porque o Valius pode ser... Valius é a minha garantia que eu ainda tô nesse jogo. Ele é um corpo grande e ele provavelmente vai entrar destruindo isso aqui. Porque ele tá com as 2 dives no chão. Eu sei que isso aqui não é uma coisa. Se ele tiver uma Veiler que ele compre, eu desvio, eu busco o Dark. E aí eu destruo o campo, ele não tem como passar por cima das minhas coisas fácil. Marinx é um deck pai às vezes. Eu dei Enchen Link 2 pra dar especial. Ele pegou uma wave. Aí eu dou Razen pra buscar. Ele deixou passar, eu peguei o Borger. Aí eu dou... no que ele tentou entrar na Battle, eu dou Borger no Razen. Dou o efeito do Borger pra dar burn só pra tentar baitar a dive de novo. Baitou a dive de novo. Eu não sei porque esse cara odeia o Boga. Entrou o Valius e agora eu deixo ele pra Battle. No que ele... Não, na Battle Phase eu destruo o campo. As coisas dele perdem ataque e ele tem que bater no maior ataque. Eu achava que essas cartas iam pro Grave, ele falou que não. Beleza. Aí deu normal dessa menina. Ele fez um bagulho, ele pegou a menina de volta. Fez o sell antes, aí eu perguntei, deixa eu adivinhar, você se colocou em água. É a jogada desse deck, né, cara? E agora nosso Win Condition foi banida, e eu acho que nessa lista a gente só tá usando um. Então... Foda voltar aqui. Ele acaba fazendo essa menina e passando. Foi bom ter dado esse top deck. Porque o do Ash nisso ele não passa do ataque. Porque como eu não tenho mais o Valius,
e 3.000 de ataque. Esses 2.600 é muita coisa. Eu não tenho como passar por cima, cara. Eu começo dando normal do Reis em efeito, eu busco um fogo, eu destruo. O Jalong entra. Aí eu dou Borg pra bounçar. Eu vou dar o efeito Borg pra dar 1500 de burn, porque eu vou linkar ele pra fazer... Pra pegar um Jalong pra minha mão e esse Jalong poder buscar. E basicamente tentar rodar o deck. E aí eu descubro que eu não tenho. Eu só uso 2 links nessa build. E agora meu jogo acabou. E agora eu vou perder. E aí ele usa 2 campos, além de 2 traps, cara. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Caralho, eu não acreditei quando ele buscou o segundo campo, cara. E ele tinha dive na mão e quando essa dive veio, eu só aceitei que o jogo tinha acabado. 2 campos e 2 traps. Não tinha como jogar em volta disso. Vamos ao game 2. No game 2, a gente abriu legal. Abrimos de bike. Começamos a fazer a jogada. Eu pensei em fazer o coisa pra buscar o Razen, só que eu achei que nessa situação aqui a minha mão tava fraca o suficiente pra eu precisar da escala pra pendular. Porque se eu tomo alguma interação no boyzão, eu só não tenho como... Eu não tenho como jogar, eu terminaria com XYZ, porque isso aqui tá tudo morto na minha mão. Entendeu? Então eu optei por fazer o coisa, dar 1-2. Ele começou a pensar, eu voltei, ele deu impermanence. Tá certo. Chato. Dei pêndulo pra 2. Dou Borg pra um draw. Legal o draw do Fenrir. Não agora, mas é legal. Ele fez um coisa. Eu faço uma Little Knight. Eu bano um boy do grave dele. E dou efeito pra adicionar de volta. Porque o Borg é um Jalong. Porque eu posso invocar e ter um draw no turno dele. Só isso. Sem pensar demais. É a única razão pela qual a gente pega o Borg aqui. Deu normal disso. Eu pensei em só banir. Mas qualquer extender ele ganhava o jogo. Eu decido dar o Borger pra um draw e torcer que eu compre uma hand trap. Veio uma bike que tá viva. Então... é só a gente não morrer aqui. Ele começa a jogar, eu decido dar o coisa aqui porque essa menina vai se invocar na seta. Na minha cabeça, se ele não tiver a seta, eu tiro um extender dele e um corpo. Eu tiraria basicamente 2 corpos dele. Só que ele tinha uma droplet na mão. E aqui... já tava com aquele receio, né? Ele ainda irritou bem com a coisa. Invocou, vai buscar o campo. Eu só deixei ele dar um keep going. Eu não tenho muito o que fazer. No ano passado ele tinha cometido o erro de bater no... tentar bater no Link. E ele vai cometer mais uma vez esse erro, eu acho. Buscou a wave. Eu achei até que ele ia dar a wave no Link pra bater por cima dele. Mas ele não fez isso. E decidiu guardar a wave pra coisa. Esse é o campo dele. Ele tem uma Sleep Maiden em defesa e uma Argonaut em campo. Aí ele tirou meu coisa e passou. Então é basicamente a Marine Cess Wave e uma desconhecida. Se ele não me deu turno 1, não imagino que seja uma trap agora. Uma hand trap agora. Eu dou a Motorbike. A Motorbike passou. Eu pego o Akaush. E agora eu tenho Synchro Play ou XYZ Play. Eu decido fazer pêndulo pra 3. Entram Fenrir, Rise Heart e coisa. Eu tento baitar a wave com o Fenrir. E deu certo. Eu consegui baitar o Fenrir com a wave com o Fenrir. Eu pensei em dar a Little Knight pra banir os dois. Eu decidi após ler isso aqui, que fala: se você controla um monstro Lenses Marinces, você pode dar alvo no monstro oponente controla e nega o efeito dele nesse turno. E aí na resolução do efeito, ele vai verificar se é um Link 2 ou higher. E aí iria deixar eles inafetados.
Aqui eu decido dar Little Knight banindo ela e a Argonauta antes dela ficar inafetada. E impedindo que essa menina fique inafetada. E aí... eu já me livro de um problema grande, que seria um negate de spell, que é isso aqui. Eu dou o Dempsey busca... Eu expliquei pra ele o que o Dempsey fazia, eu peguei um Razen, aí eu dou normal do Razen aqui. Eu decidi fazer tudo sem gastar minha normal summon, porque caso a última carta da mão dele fosse um Nibiru que ele top decou, eu não perderia ainda. Eu ainda teria minha normal e a continue. Eu dou Razen pra buscar, eu pego o Jalong, ele deu um keep going e disse ok, aqui é só ganhar o jogo então. Aí eu dou coisa revivendo o Jalong. Eu inclusive tinha como dar o TK nesse turno, mas eu acabei não fazendo isso. O Jalong é seto ele mesmo, né? Não, pode dar sim. Era pra eu ter invocado esse Jalong da minha mão. Eu disse, você não controlava um Link. Eu tirei, é um Den. Bati por cima. 1007, 2/5, 2/3. Entro o Zeus em defesa. E aí na draw phase dele, eu busco um terra e dou burn com os 1500 do Borger. Eu acho que eu me loco muito em dar... Em pensar no burn do Borger, mas era só eu ter invocado o Jalong e ter batido pra game. Sei lá. Enfim. Game 2. Game 3, desculpa. Sidemos muita tech. Essa mãozinha, papai. Ele deu Link 1. Link 1 fez. Eu decido deixar ele jogar um pouco. Invocou. Ai. Fez o Link 1 de novo. Outro Link 1. Buscou a dive. Draw. Deixa eu ver como é que tá a mão dele. Acho que ele nem ia buscar mais nada, né? Não ia. As Link coisa buscar. Enfim. Fez essa menina. Essa menina invocou de volta. Invocou o campo. Invocou a Spring Girl. Spring Girl. Fez... No momento que eu vi essa cara, eu disse, meu Deus, fudeu, meu Deus, fudeu, meu Deus, fudeu, meu Deus, fudeu. Aí eu lembrei que eu tinha um Kaiju. Eu tentei dar Ogre. Ele demorou pra dar esse segundo efeito, mas eu decidi deixar. Não por nada, mas tava na janela. Ele setou um e passou. Era um Impermanence dessa vez. A minha leitura era um Impermanence. Ele tem uma Dive, um Impermanence e um Spring Grow. Tem uma desconhecida na mão dele. Eu não imaginei que fosse outra Hand Trap. E esse draw é absurdo, cara. Porque aqui a gente entra Humongous nele. Eu desligo a Dive. A Dive não, a Wave. Ele voltou a Argonauta. Entra Pancratops. Entra coisa. Bato. Pancratops é 7. Top. Do normal da Ogre, 7 mais 3 é 10. E é que eu pensei. Eu pensei assim, eu posso dar a Barone aqui e forçar Impermanence, ou só dar a Barone Impermanence direto. Forcei. Ok. Passei. Ele tem duas cartas que eu sei, que são Dive e Spring Girl. Eu tenho duas interações. E se ele não tirar a Barone de campo, volta o coisa. Ele tentou dar um Kaiju, mas ele não pode, porque eu já tenho um Kaiju. Então esse Dogoran acabou virando uma carta defensiva, cara. Isso é loucura demais. Invocou, fez o Link 1, deu o efeito, pegou ela de volta. Inclusive, erro meu aqui. Eu achei que ele tinha dado especial, ele deu normal. Caralho, roubei o boy. Acabou no tempo de todo jeito, mesmo ele tendo pego e invocando, acabaria no tempo. Já ia acabar o tempo. Por mais que... chato.
Mas se não tivesse negado, eu só negaria com a flor. Eu já tinha gastado normal, eu sabia outra carta na mão dele. Eu só negaria com a Barone e destruiria. E eu teria uma Ashe pro que fosse. Either way, chato que eu dei esse pequeno chat aqui. Enfim, a gente conversou um pouco depois, mas foi isso.